Safe Condo, acesso identificado à garagem. Safe Condo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Condo, Powered by Servipa. Olá pessoal, estamos de volta com mais um Segue a Pauta e hoje eu aqui presencial, um bom filho a casa torna, né? Sensação emocionante ele estar aqui ao lado dela novamente, Cida Azevedo. Pessoal, muito bom, tá? Mantemos a régua, mantemos a qualidade, mantemos a intenção de dar conhecimento a vocês do segmento condominial, a você condômino, a você síndico, a você gestor. Então, assim, não vamos falar muito, eu estou aqui com muita pauta, uma convidada importantíssima para mim como gestor, para mim como síndico e para mim como pessoa, tá? Vamos falar sobre contabilidade condominial, um assunto muito importante para você síndico, tá? Estar antenado com os casos importantíssimos. Cida, saudade de volta, tudo, né? sem ver mix, sem telinha. Né? Ô, gente, tava sentindo falta desse calor aqui, humano, dessa pessoinha aqui. Mas assim, já lhe cortando, já lhe passando a régua. Já? É. Não é só para você que essa pessoa, que esse convidado é importante, não. É para todos nós que lidamos com gestão condominial. Então, peraí, tá? Não se acha o bambambam, nem o tampa de crush, não, que não é bem assim, não. Então, pessoal, estamos felizes com a volta do Thiago, né? Vamos começar uma série de gravações novamente com ele aqui presente. Estou muito feliz com isso, porque essa pessoa é um calor humano assim, ó, o tempo inteiro. Isso é maravilhoso. Bem-vindo de volta, Thiago, e vamos junto aí. Um tempinho curto, hein? Só um tempinho, mas vale a pena. Pessoal, Vamos explorar. Pessoal, queria agradecer aqui mais uma vez, como de praxe, tá? Quem nos conhece, essa importância das empresas que apoiam o Segue a Pauta, que apoiam o segmento condominial, Pague Seu Condomínio, Lima Soluções Prediais, Elemac Elevadores, Live Portaria Remota e Procelg. Então, assim, temos e venho falando que temos várias e várias empresas, tá? Com a sua importância no segmento condominial, mas essa, em especial, nessa segunda temporada, está aqui conosco. Então, aquele abraço, aquela gratidão a vocês que apoiam o segmento condominial. Então, vamos lá, Cida? Vamos falar do nosso convidado, né? Nossa convidada de hoje, Alessandra. Alexandra. Eita, é Alexandra. Alexandra Amorim, a própria. A própria, especialista em contabilidade condominial, que não é para todo mundo, é para poucos. Então, essa é a importância da gente trazer aqui pessoas que realmente tenham conhecimento na prática do que é gestão condominial. Então, e se preocupa ali de pronto ali com o síndico, né? Exatamente. Eu falo que ela é posso dizer que é a topada, a melhor. Para mim é a melhor, não tem melhor. Então, a assim, top das top, é o top não das desce galáxias. do salto e ali, ó, naquela vozinha, pega assim, síndico, Vem aqui. vem aqui. É bem isso. Alexandra, dispensando as brincadeiras, tá? Mas tudo que eu falei de você, para mim é verdade. Então, assim, nem tiro e só vou acrescentar mais um pouquinho. Seja muito bem-vinda. A ideia aqui do Segue a Pauta é levar conhecimento de alto nível para a sociedade. Não mais só falar para síndico, mas a gente quer falar para os condôminos. Aqueles que elegem o síndico, aqueles que são os donos da propriedade, aqueles que vão pagar quando a conta chegar. Exato. Então, quanto mais conhecimento eles tiverem, melhor vai ficar o segmento condominial. Então, satisfação estar aqui conosco e poder compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, porque o tempo é curto e também vamos explorar, tá? Sim, é um prazer estar com vocês. E um privilégio, né? Ter tantos elogios. Verdadeiros. Verdadeiros. Coisa boa. Na contabilidade condominial, realmente a gente faz um trabalho bem diferenciado, né? Eu, como profissional da contabilidade, sou formada em contabilidade, né? Há 23 anos venho desenvolvendo a contabilidade condominial. Normalmente a gente trabalha de uma forma muito transparente.
para o síndico e para os condôminos. Eu costumo dizer que eu sou contratada do condomínio. Perfeito. Não do síndico, porque a qualquer momento o síndico muda. Isso. Então, a gente tem que prestar serviço para o condomínio. Correto. Então, a transparência deve ser feita para os condôminos, não só para o síndico. Para o síndico, a gente leva o que é obrigatório e o que é legal. E ele tem que desenvolver, dentro daquele tempo que ele é síndico, toda a forma que deve ser feita a contabilidade condominial. Não só a contabilidade, porque quando a gente está na contabilidade condominial, tem o RH, tem toda a parte de pessoal, Isso. fiscal, tributária. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que elas somam a contabilidade condominial. Perfeito. Perfeito. Eu vou direto ao ponto, tá? Nessa segunda temporada, Alexandra Morim é nossa convidada. Tá no terceiro ou quarto PO. Não, tem mais. Terceiro pós-operatório, tá? Então aqui tá fazendo um sacrifício em trazer. Então assim, vamos devagar, ela vai tomar uma água, vai explicar tudo com tranquilidade, pessoal. Pouco a pouco vai sair tudo. Alexandra, mas eu não vou também maneirar. Vamos logo direto. Só não pode forçar a minha garganta. Não, eu tenho tempo, eu tenho tempo. Eu boto ele no freio, não se preocupe não. Muito bem, Cida. Alexandra, vamos direto nos aspectos que o síndico, tá? Ele deve observar na sua gestão. Vamos aos aspectos contábeis. O que é de importante? O que é que ele deve analisar ali mês a mês para aquela segurança contábil do CNPJ do condomínio? Tiago, o primeiro aspecto é que a contabilidade ela é feita através do que o síndico faz durante o mês. Então, assim, o síndico ele deve se atentar ao que ele contrata, o que ele paga e manda para a contabilidade. A contabilidade ela vai executar de acordo com as compras feitas pelo síndico durante o mês inteiro. O que ele deve se atentar, que é primordial: nota fiscal, Perfeito. valores que ele pode gastar ou não, porque nem sempre o síndico pode gastar. Ele tem que também observar a convenção, qual o teto que ele tem limite para gastar sem aprovação de uma assembleia. Então, o primordial do síndico: todas as contratações, verificar a nota fiscal. Se a empresa que ele está contratando, ela pode executar aquele serviço. Porque quando a contabilidade recebe para fazer, ela vai fazer de acordo com o que ele contratou. Então, é obrigação do síndico prestar atenção no que ele vai desenvolver durante o mês para a contabilidade fechar de acordo com a legislação. Além do mais, quando ele não pede uma nota fiscal, está sonegando impostos. Então, pode prejudicar o condomínio num todo, como também o prestador de serviço. Muito bem. Perfeito. Então, aí a gente já tem uma resposta que requer uma outra pergunta. Vamos lá. O síndico, ele tem uma base do que ele pode gastar durante o mês, né? Vamos dizer aí 5, 10 mil, geralmente é o que se bota em convenção. E em regimento também. Só que aí, 5, 10 mil não paga nem as contas dos colaboradores. E aí, como é que fica? Aí é outro ponto, Cida. Né? As contas ordinárias, elas não entram nesse estabelecido de gastos. Isso aí. As contas ordinárias, ela é estabelecida e aprovada na Assembleia Ordinária. Aqueles valores das despesas ordinárias, ele pode gastar dentro da proporção. O que o síndico deve observar? Se o que ele está gastando está maior do que o que foi orçado e aprovado. Sim. Caso ultrapasse o valor, ele deve convocar uma assembleia e fazer uma taxa para complementar a falta daquele valor. Lembrando que Perfeito. esteja aprovado na previsão orçamentária. Isso. Tudo parte da previsão orçamentária. O síndico ele tem que fazer aquele levantamento ali de gastos, de manutenção e de investimento para aquele devido ano, para aquele ano corrente. Então, se ele tem ali um teto aprovado para manutenção elétrica de R$1.000 ou para aquisição de produtos R$2.000, o limite dele é aquele. Numa contratação que supere esse valor, ele sim necessite dessa aprovação em assembleia. E é de suma importância que você, condômino, deixe registrado em ata e em regimento o teto que ele possa gastar, para que não deixe esse oceano azul, tá? Livre. E essa liberdade ao síndico de contrair e gerar despesas, ordem de pagamento. Eu acho que é muito importante a gente deixar aquele negócio bem Fechadinho, bem fechado. redondinho. Bem Nessa redondinho. fala minha, tá? E eu chamo a atenção, Alexandra, Cida, tem uma fala que eu acho às vezes muito pesada, mas ela é muito real. E ela é muito
assim, ela é muito forte. Eu digo, Alexandra, Cida, que é mais fácil roubar um condomínio do que tirar um confeito da boca de uma criança. Verdade. Vê que peso, vê que importância. O condomínio é uma instituição que movimenta milhões por ano e que ninguém fiscaliza. Que o condômino não fiscaliza. Aí está a importância do Conselho Fiscal. A importância do Conselho Fiscal. Que muitas vezes os condomínios não têm também Conselho Fiscal. Que eu já peguei condomínio que não tem Conselho Fiscal. E eu fico impressionada como ninguém naquele condomínio, condomínios com 110 unidades, que não tem interesse em ninguém participar da gestão fiscal do condomínio. Perfeito. Mas se eu travo o meu teto de gasto, eu dificulto, eu não vou proibir, mas eu dificulto a execução. Então, o condômino ele passa a ter mais conhecimento, mais clareza de informação. Com certeza. Alexandra, sobre a questão da documentação, da questão da nota fiscal, da questão do imposto, como é que você vê essa situação da prestação de serviço na cidade e a nota fiscal ser tirada em uma outra cidade? No ponto de vista do condomínio, no ponto de vista contábil, é legal, pode gerar um desgaste para o condomínio futuro, pode gerar um desgaste para a empresa e o condomínio ser solidário. Como é que fica? Eu tenho sempre dúvidas, porque eu vejo no mercado empresas prestando serviço na capital e tirando nota, o imposto indo para um outro município. Tem algum impacto diretamente para o condomínio como contratante? Não impacto não. E é legal. Pode ser tirado desde que se atente à retenção do imposto municipal. Boa. Então, assim, se você contrata um serviço no município de Marechal Deodoro, prestando serviço em Maceió, o imposto municipal deve ser retido na nota fiscal e passado para o município de Maceió, que é onde a gente fala o fechamento mensal da GIS online, verificar os impostos retidos em nota fiscal. Caso a empresa não tenha feito, é obrigação da contabilidade do condomínio escriturar essa nota avulsa e pagar o imposto já abatendo do prestador de serviço. Então, em linhas gerais, se eu contrato uma empresa de um outro município no valor de R$1.000, eu não pagaria, o síndico não pagaria R$1.000 àquela empresa. Ele pagaria R$1.000 menos o imposto do município. Vamos fazer uma conta geral, R$50. Então, o prestador receberia R$950 e o condomínio já pagaria aquele imposto, aquela guia direto à prefeitura retenção do município a qual o serviço está sendo tomado. Perfeito. Isso serve para a nota fiscal de qualquer, não só do município, mas também no caso de estado. Porque às vezes a gente tem prestadores de serviço que vêm de outro estado para trabalhar aqui, já que aqui não tem muitas vezes o profissional adequado, né, que a gente também sofre com isso, o prestador de serviço. Então, às vezes, a gente contrata alguma empresa de Recife para fazer o serviço aqui, porque a gente já rodou e, às vezes, até encontrou aqui, mas o pessoal coloca o valor lá em cima e a gente tem naquela previsão orçamentária um valor ali equilibrado, né? E aí a gente acaba conseguindo um prestador de Recife que vai conseguir chegar no orçamento do condomínio e aí a gente fecha com aquela empresa de Recife. E aí é a mesma coisa. A mesma coisa, Cida, tanto municipal como estadual. O que vai ser atentado no momento dessa contratação é porque alguns serviços não faz essa retenção. Existem alguns serviços, tipo empresa de telecomunicação, não é retido para o município porque ela não vem prestar o serviço, ela presta do estado que ela está sendo contratada. Então, existem algumas regras. Mas, em tese, normalmente, quase todos os serviços de condomínio têm a retenção. Além da retenção municipal, também tem que se atentar às retenções federais. Sim. A gente tem PIS, CONFIS, Contribuição Federal, e INSS, dependendo do tipo de serviço e de empresa que está prestando. Então, se a empresa não for do Simples, então tem que se atentar a algumas contribuições também federais. Perfeito, perfeito. Isso é importante, pessoal, vocês ficarem atentos no condomínio de vocês sobre essas retenções, né? E sobre a contabilidade, porque muitas vezes o condomínio, quando você puxa ali, está a certidão negativa na esfera municipal, na esfera estadual, por questões exatamente de impostos que foram deixados de ser pagos. Então, sempre nas assembleias, sempre nas prestações de conta, pede ao síndico as certidões negativas do condomínio. E frisando-se, às vezes o síndico diz, mas eu não contribuo o imposto. Você não contribui impostos, mas se você tiver contratação com retenção, você é obrigado a contribuir o imposto. Exatamente. E já pegando esse nicho dos impostos,
A maioria dos condomínios não sabe. Quando você tem essas retenções, é obrigatório fazer a DIRF anualmente. Sim. Então, muitos condomínios caem também na Receita Federal justamente por isso. Porque a empresa que você contratou, ela declarou a DIRF e declarou que lhe prestou um serviço com retenção de imposto. E você não faz a DIRF. A empresa que mais faz isso são a de elevadores. Sim. Então, as empresas de elevadores, todo ano ela faz essa declaração. E se o condomínio não fizer, em contrapartida, você vai acabar sendo notificado pela Receita a pagar uma multa por falta de declaração. E agora tudo travado no E-Social, não tem como correr. Por enquanto, a DIRF ainda não está. Até 2024, a gente tem que fazer separadamente. O E-Social vai estar retenção de impostos, INSS. De obrigatoriedade agora no E-Social está o INSS, né? As outras fases ainda vai entrar a partir do ano que vem. Mas o E-Social realmente ele deu uma travada na parte trabalhista, SST, que Saúde e Segurança do Trabalho, afastamentos, atestados médicos. Isso hoje ele está bem amarrado no E-Social. Perfeito. Voltando aqui sobre a questão que você falou, que era uma pergunta e você... Sério? Sério, você já antecipou, né? Sobre a questão exatamente da previsão orçamentária. Né? Essa é boa, Cida. Né? Eu entendo que a previsão orçamentária ele é o pontapé para todo e qualquer planejamento condominial. Então, se você vai fazer seu planejamento orçamentário e você não prevê todas as suas obrigações legais de manutenção, de serviços, de prestação de serviço, como é que eu posso dizer assim? De impostos, na sua previsão você vai ter uma previsão deficitária, né? No final do ano você vai estar ali com um gasto maior. Fazendo taxa extra para pagar 13º, que isso é horrível. Né? Ou fazendo taxa extra para pagar manutenção básica de um SPDA, porque não está na sua previsão orçamentária. Normalmente, as previsões, né, Cida, já lhe atrapalhando aí, as previsões, normalmente, as minhas são feitas baseadas nos gastos dos últimos 12 meses. Então, a gente faz uma planilha com todos os gastos e todas as receitas que a gente teve durante os últimos 12 meses e faz uma previsão em cima dessas despesas, mais o percentual de reajuste do ano que vai trabalhar. Mas a gente tem um grande problema. Essas previsões nunca são aprovadas. E muitas vezes elas não são, esse reajuste às vezes não acompanha o índice de despesa de exatamente, porque por exemplo, eu fui pega de surpresa essa semana, né? Na minha previsão orçamentária, a gente tinha em um dos condomínios eu tinha um orçamento de R$ 1.800 para o seguro do condomínio, né, que foi um seguro muito bem fechado, que a gente fechou o ano passado, com assessoria jurídica e tudo mais, do que ia ser feito. E aí, na previsão orçamentária, eu coloquei, disse, bom, vamos botar aí R$ 1.000 em cima do valor, que eu acho que é mais ou menos o que a gente vai ter aí de aumento. E para você ter, foi bem acima do que a gente esperava, assim, do que eu pensei, ainda coloquei bem acima, né? Que se a gente fosse trabalhar em cima dos 10%, 15%, né, ainda ficaria muito alto. Então, coloquei bem acima e aí você tem uma ideia. O nosso seguro fez, assim, a gente estava recebendo proposta de 5, 6 mil no mesmo valor do anterior e a gente precisava aumentar a base do seguro. E assim, consegui com muita luta, negociando com a corretora, posso falar? Você tá gaga, é? Não, posso falar o nome dela? Posso falar o nome dela? Ela já esteve aqui com a gente. Posso falar? Pode. Pronto. Rapaz, o que é bom a gente tem que divulgar, não tem? A Cida foi muito atenciosa e me ajudou bastante e a gente conseguiu fechar o seguro em torno de 4.046. Mas veja o quanto já superou a planilha de orçamento que eu tinha de 2.500, 2.800 foi R$ 1.200 a mais, vamos dizer assim. Então, seguindo a pauta. Não consegue, às vezes a previsão orçamentária realmente não consegue acompanhar, não porque a gente não quer, ou porque a gente fez uma previsão errada, mas porque o mercado realmente está aumentando as coisas deliberadamente. Infelizmente tem acontecido isso. Aí né? Esse ponto é um dos pontos que, caso você não consiga segurar, que deve chamar uma Assembleia Extraordinária e reajustar a taxa e fazer a adequação dentro da despesa que você não conseguiu adequar a sua previsão orçamentária. Pode existir? Pode.
É muito difícil, mas assim, como o seguro ele faz um cálculo baseado na movimentação do ano, então ele pode aumentar em um valor maior do que o que você previu. Então, o que é que vai acontecer? Nessa previsão, você tem que ter reservas, considerar os inadimplentes. Sim. Você não pode chegar numa previsão e dizer que eu tenho que gastar 10 mil e dividir por 10 apartamentos se dos 10, 2 não pagam. Exato. Então, da onde você vai tirar esse dinheiro? Porque condomínio é rateio de despesas. Exato. Então, o que a gente costuma dizer? Os condôminos ficam muito preocupados, mas eles não vão pagar a taxa de condomínio? Vai, um dia. E esse dinheiro vai ser feito o quê? Investido no condomínio. Alguma necessidade que o condomínio precise vai ser feito com o valor do inadimplente. Vai ser reposto novamente lá Vai. no caixa. Então, pra ele fazer não vai alguma deixar coisa. de pagar. No momento, a gente costuma dizer, e os condôminos ficam muito preocupados, é que os bons pagadores pagam pelos maus pagadores. O adimplente sempre paga pelo inadimplente. Isso é uma dor. Isso é uma dor. É. Dói. Infelizmente. Pessoal, estamos falando ainda sobre contabilidade condominial. Não entramos nem um pouquinho ainda na administração condominial, que é um outro tema, é uma outra vertente, mas que também é muito importante. E essa moça aí tem a expertise, viu? Vou tentar puxar um pouquinho mais. Alexandra, autogestão e terceirização de mão de obra. Eita, Tiago. Agora ele subiu a régua com Subiu força, a né? régua, eu costumo dizer que eu não trabalharia nunca com terceirização de mão de obra. É tanto que eu tenho 23 anos de mercado condominial sem terceirização. Tenho muitas propostas, mas não tenho pretensão. Então, assim, é uma coisa que deve ser muito bem analisada. Nem todos os condomínios cabem uma terceirização de mão de obra. Então, assim, a gente tem que avaliar. Eu acho que terceirização deveria ser num condomínio muito grande, um condomínio que a gente chama de uma cidade, que tem várias áreas, uma área de convivência muito grande. Mas nos condomínios menores, que são os nossos casos aqui em Maceió, eu acho que a autogestão ela é bem vista para o condomínio, até para a segurança dos condôminos também, né? Porque a gente sabe que a terceirização de mão de obra, você é corresponsável. Não é responsável direto, é corresponsável. E o síndico tem que ter uma atenção maior quando se contrata um serviço desse. Corresponsável nas obrigações. Isto. Né? Eu entendi o seu Todas sorriso. as obrigações. Em todas as obrigações. Então, assim, o síndico ele vai ter um trabalho a mais. Ele vai ter que observar todos os meses antes de pagar a terceirizada, pedir cópia da documentação que foi paga do mês anterior, os encargos trabalhistas, as obrigações legais, certidão negativa da empresa, que é uma orientação, né? Todo síndico, antes de contratar uma terceirizada, ele peça todas as certidões da empresa. E outro detalhe, se o CNPJ da certidão é o mesmo do contrato. Sim. Esse é um detalhe importante, a gente vê muito no mercado por aí afora. A empresa faz a proposta em um CNPJ, mas o contrato é fechado em outra e os funcionários é lotado em outra. O que você vai fazer? Uma salada mista ali, né? Uma salada mista. Aí você vai fazer o quê? Eu tenho certidão da empresa A, mas o funcionário está na B e o meu contrato está na C. Aí você não sabe de nada. Então, assim, são alguns detalhes que devem ser observados. O contrato ele deve ser firmado no CNPJ, que você teve a proposta, e os funcionários devem ser lotados no mesmo CNPJ. Sim. Até porque você não tem como acompanhar. Para isso, aí, se você for fazer, tem que pegar a certidão negativa das 3, né? Tem que ficar atento mas na a base isso, legal né? não tem que sair buscando. É de fato daquilo. A proposta veio no CNPJ, o contrato é naquele mesmo CNPJ e as Isso. informações dos funcionários têm que estar Também lotados naquele naquele CNPJ. Não compete nem a administradora, nem o síndico tá buscando essa informação. Já deve ser entregue Já da deve forma Já deve ser entregue da correta. forma correta. Exatamente. Mas não acontece, Tiago. Acontece, sim. Não acontece. Sério? Thiago. Não acontece. Fica Como é que quieto. está acontecendo? Como a nossa colega aqui falou, um em um, outro em outro, outro em outro, e assim a gente vai naquela sala da vista ali. E compete a quem fiscalizar Aí isso? compete ao síndico muitas vezes dispensar a administradora e colocar outra que faça o trabalho certo. Porque quem está pagando é o síndico, né? Quem tá E quem é pagando- responsável? E sobra para quem? Pra nós. Sempre vai sobrar para o síndico, Tiago. Sempre vai sobrar pro Sempre, O sempre. síndico é o responsável legal criminal pelo condomínio. Então, e cível também, né? Isso. Então, assim, ele tem que prestar atenção em tudo, porque às vezes ele acha, eu tenho uma administradora. O síndico tem que ter muito cuidado. A administradora, ela não é responsável pelo condomínio. Ela tem a obrigação de ajudar o síndico a gerir o condomínio.
Isso. As informações que ele deve ter, como ele deve agir, as obrigações, a legislação. É como se ele fosse um apoio. A administradora é um apoio para o síndico, mas nunca ela vai responder pelo condomínio. De jeito nenhum. Então, assim, um detalhe muito importante que muitos síndicos não conhecem. Então, deve muito prestar atenção nesse ponto. Sim. E os condôminos também devem fiscalizar isso com o síndico. Na hora que o síndico contratar uma administradora, conferir, olha, o pessoal está tudo lotado na mesma empresa, eu vi lá um podcast, a orientação é essa, está sendo feita assim, né? É importante, porque assim, o síndico, ele não pode andar sozinho. Eu costumo dizer que ele não pode andar sozinho. Ele tem a liberdade de fazer os serviços, as obrigações do condomínio, mas ele não pode fazer tudo sozinho. Ele tem que ter uma equipe que acompanhe e que fiscalize também o trabalho buscar profissionais dele, qualificados. Exatamente. Ninguém trabalha sozinho hoje, né? Exatamente. Felizmente a gente precisa um do outro. E principalmente o síndico. Ele tem que ter uma empresa do lado dele que realmente dê suporte. Isso. Mas a gente vê muito aqui procurar preço. Opa! Aí com isso você vai ter qualidade no serviço? Não. 90% das vezes não. Eu finjo que pago e finjo que tenho serviço. Bem isso. E os condôminos acham que está tudo certo. Aí a importância da transparência. Esses dias eu tive um condomínio que era Tá cheio de autogestão. caso, né? Autogestão. E a empresa que foi até para a eleição de síndico. E aí a empresa que estava gerindo, ela estava fazendo a parte só contábil. E assim, quando eu conversei com o síndico, por alguns poucos minutos que eu conversei com o síndico, eu vi que a gestão, a contábil já estava toda errada. Imagina o resto. Eu digo, Ave Maria. É importante frisar para vocês, a contabilidade de condomínio, ela é contabilidade de caixa. Muitos síndicos ainda confundem, e condôminos também, quer fazer contabilidade empresarial. E condomínio não é contabilidade empresarial. A contabilidade de caixa é tudo que entra e sai durante o mês. Isso. Então, assim, ainda é mais prático para os condôminos conseguirem entender e acompanhar. Eu costumo dizer que a prestação de conta ela tem um corpo. E um corpo muito bem desenvolvido para que os condôminos consigam entender o que é que o condomínio arrecada e o que ele gasta. Então, eu costumo colocar nas minhas prestações de conta a receita, toda a receita que o condomínio tem, discriminada, taxa extra, taxa de condomínio, salão de festas, tudo que o condomínio recebe de forma discriminada e todas as despesas também de forma discriminada. Por quê? Porque o condômino ele vai saber aonde está gastando. Sim. E principalmente por centro de custo. Quanto ele gasta com o pessoal, quanto ele gasta de consumo, quanto ele gasta de manutenção. Então, se você faz tudo isso na sua prestação de conta mensal, o condômino ele vai conseguir entender de uma forma mais clara. O condomínio arrecadou 5 mil, gastou 4.500. Nesse mês sobrou R$500. Uma forma de dizer, né? Então, você pega aquilo, coloca saldo anterior, saldo atual, considerando as despesas do mês, quanto o condomínio teve do mês, mais o saldo anterior. Então, eles precisam entender que nem sempre o saldo que o condomínio tem é o que você pode gastar. Sim. Perfeito. Porque você tem que olhar a receita do mês e o saldo do mês. Não o saldo acumulado que você vem. Porque esse saldo acumulado, ele fica para as despesas periódicas. Você tem manutenções que não é feita todo mês. 13º que só é pago no final do ano. Então, algumas despesas do condomínio, ela vai ser feita de acordo com o seu cronograma de execução. E o dinheiro está ali guardado para essas despesas. Então, nem sempre o saldo final do condomínio é o saldo que você tem para trabalhar. Sim. Então, deve ser analisado muito bem isso. E o síndico, de uma forma mais clara, ele deve também sempre passar para os condôminos. Pode ser através de comunicado, mensagem no grupo do WhatsApp, aplicativo da administradora, que é um ponto muito essencial para os condomínios, que a administradora ela disponibiliza esse aplicativo, porque aí o condômino ele vai ter mais acesso às informações. Perfeito. Ela já respondeu, né? Como o condomínio pode garantir transparência, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vai, eu vou deixar não. Deixa não. Teu cabelo está tão liso, tão brilhoso. Cala a boca, Tiago. Alexandra, você falou aí muito bem sobre condomínio. A questão da parte contábil e da demonstração do condomínio. Eu acho interessante a gente ressaltar que um pouco diferente, um pouco mais complexo são as obrigações contábeis para uma associação
que é diferente do trâmite contábil de um condomínio, né? Isso. Então, assim, você que tem uma associação, você pode ter essa demonstração de números, tá? Que é uma matemática muito exata, como a Alexandra muito bem aqui abordou, tá? Um encontro de caixa, mas a parte contábil de um administrador é diferente de uma associação. Então, assim, mais um motivo para você buscar uma empresa, tá? Um prestador habilitado e com expertise em associação, que é total. Tem muito mais obrigações, tá? Contábil a se fazer. Mas você ainda falou sobre a administradora, tá? Ser um parceiro, ser um braço ali do síndico. Porque a gente vê, é uma realidade, sim, nunca vai deixar de existir o síndico morador, o síndico orgânico, né? Existe uma crescente aí da sindicatura profissional, mas quando o síndico morador, tá? Ele tem que ter ele tem a responsabilidade da função, tá? Ele tem a responsabilidade ali daquele dia a dia, tá? Mas nem sempre ele tem o conhecimento necessário. E ele requer, ele necessita de um prestador de uma empresa que de fato esteja focado na gestão do CNPJ do condomínio e que possa orientá-lo, tá? Mas a gente vê também no mercado muito síndico solto, fazendo errado e as administradoras deixando fazer errado para que esse condomínio fique refém desse contrato. Então, isso é uma dor, tá? Isso é uma coisa muito atual, não atual só em Maceió, tá? É atual no Brasil. Deixar o síndico errar para que o prestador fique com aquele contrato, fique com aquele síndico na mão. Por isso que eu falo, síndico, a partir do momento que você levanta o braço e se candidata ao cargo de síndico, você tem que apertar o F5, se cercar de conhecimento, se cercar de profissionais competentes que possam lhe orientar. E lembre-se, você é o gestor da caneta, você foi eleito para representar a coletividade, para representar a maioria. O condomínio não é seu, tá? Aquilo ali não é um emprego seu, então você necessita dessa obrigação e desse conhecimento. Alexandra, é muito bom conversar com você. A régua sobe. E quando eu falo com você, quando eu sinto essa verdade, quando eu sinto essa segurança nas suas palavras, eu digo assim, cara, a gente tem que falar mais, a gente tem que soltar esse conhecimento que a gente tem, né? Mas a confiança da administradora e quando o condomínio coloca milhões em uma conta pool. Aqui a gente tem pouco, né? Mas ainda existe. Qual é o prejuízo danoso? A gente vê a nível Brasil, administradoras dando calote, fugindo com dinheiro, você rala o mês todo para pagar uma cota condominial, porque é uma obrigação do condômino, né? Você tem que fiscalizar o síndico que é o gestor daquele seu dinheiro, tá? E daí você coloca uma grana alta em uma conta que você não tem a gestão desse dinheiro e que a administradora que paga as contas e que você, no final do mês, você tem acesso àquele relatório. Então, assim, é uma dor. E qual que é a orientação? O que é que pode acontecer? O que é que o síndico pode fazer para que não pague essa conta e essa conta chegue e ela é muito cara? Quando ele contrata, ele está sujeito, né? Esse é o primeiro ponto. O síndico, quando ele é eleito, a primeira coisa que ele deve fazer é ler o Código Civil. Opa! As obrigações do síndico. 1348? 1348. Então, assim, está lá as obrigações do síndico. Muitas das vezes o síndico nem poderia fazer isso, porque tem convenções que proíbem que o condomínio faça investimentos. Deixar cheque assinado, talão de cheque assinado sobre posse da administradora. Eu já vi isso. Então, o que é que a gente costuma orientar os nossos síndicos? Eu não tenho nenhum condomínio com conta pool, eu não trabalho com conta pool, nenhum condomínio, não é do feitio da minha administradora. Então, assim, a gente tem algumas éticas profissionais que eu estabeleci durante o meu tempo de trabalho e que eu não costumo praticar dentro da minha empresa. A gente está vendo aí Brasil afora, São Paulo, já 2 empresas que levaram o dinheiro dos condomínios e hoje os condomínios não têm nada. E aí, o que vai ser feito? Os condomínios vão pagar tudo de novo. Não tem não tem outro caminho. O que deve ser observado... Até que a justiça venha fazer efeito, e se tiver, né? Que talvez a empresa... dizer que Chico é Francisco. Mas talvez a empresa não tenha bens, não tenha dinheiro, então, não tenha um capital social que cubra aquele valor. Então, os condôminos que vão pagar.
Então, a orientação é que os condôminos prestem atenção no que o síndico está fazendo. Sim. Então, se o condômino vê que o síndico está contratando uma conta pool e ele pode ter um risco naquilo, porque realmente tem um risco. O dinheiro está na conta de outra empresa. Se de uma hora para outra essa empresa fale, ou ela tem algum bloqueio judicial, o seu dinheiro vai junto. Sim. Então, o ideal é que os condôminos fiscalizem. E o síndico só vai poder contratar se eles autorizarem em assembleia, se for aprovado. Se não for, o síndico não pode, porque não é porque você é síndico que você vai fazer o que você quer. De forma alguma. Existem regras para o síndico. Existem normativas do que você pode e não pode fazer sem uma assembleia. Então, contratações perigosas, que é esse caso, deve passar por crivo de uma assembleia. O Rio de Janeiro é disparado contra pool. Disparado contra pool. Existe uma omissão dos condôminos em querer participar, em querer assumir essa responsabilidade. Mas se você contratou, vamos dar um exemplo, se o síndico contratou, ele puxou um trabalho a mais para ele. Porque todos os meses ele vai ter que conferir toda a receita do condomínio real. Cada declaração que ele for assinada em um apartamento, ele vai ter que realmente ter certeza que aquele apartamento não deve. Não deve. As despesas do condomínio, ele vai ter que ter uma atenção maior, porque não é ele que paga, é a empresa que ele contratou que vai pagar. Então, ele vai ter que ter uma atenção maior se as despesas que estão contabilizadas dentro do valor que ele recebeu mensalmente é do condomínio. Então, assim, eu sinto que ele vai trabalhar 2 vezes. E sem falar que a empresa vai ganhar dinheiro 2 vezes. Em cima porque do seu aquele dinheiro vai rentabilizar numa conta PJ de vários condomínios. Né? E ele não vai participar, o condomínio não vai ter essa participação no lucro. Não tem participação no lucro. De jeito nenhum. Aí vamos lá. Alexandra, como que os condomínios podem... O que você sugere, né, para os condomínios ter melhor transparência na hora da prestação de contas e na hora das execuções de serviços, justamente no fechamento do caixa, como você falou aí, entra caixa, sai caixa, então... Isso. Na prestação, a gente tem 2 prestações, né? O condomínio ele deve ter 2 prestações de conta. A mensal, Sim. aquela que você faz todo mês e disponibiliza no site, manda nos boletos do condomínio, divulgando para os condôminos. E a anual, que é obrigatória pelo Código Civil e a convenção. Estabelecida a data de acordo com cada convenção. Então, nem sempre tem uma data certa. Tem condomínios que é até a primeira quinzena de janeiro, outros até o mês de junho. Então, o que o síndico deve estar atento para ficar melhor para o condômino? Que aquela prestação de conta mensal, ela seja sempre divulgada. Através de aplicativo, e-mail. Tem condomínios que ainda trabalham no modo mais antigo, que é uma cópia ou disponibilizada em um quadro de avisos. Por quê? Porque quando você for para a Assembleia Ordinária, o condômino ele já vai ter ciência de tudo que aconteceu durante o ano. Então, não vai estar em uma Assembleia analisando 12 pastas. Impossível. Que é impossível. A gente vê aquele monte de pasta em cima da mesa, não é possível. Muitas vezes ali naquelas pastas tem a nota explicativa, o síndico não informou a nota fiscal, né? O síndico não entregou isso, e o condômino não vai estar lendo, né? Aí vamos para o segundo ponto, o Conselho Fiscal, novamente. O Conselho Fiscal atuante, a cada 3 meses, se reúne com o síndico, já analisa as pastas, dá o parecer da prestação de conta, analisa as despesas do síndico, se tem algo que ele acha que não é correto, que não deveria estar ali, faz as suas ressalvas, o síndico faz resposta e se adequa de acordo com a análise do Conselho Fiscal. Esse é um ponto primordial, porque quando você chega numa assembleia e o conselho já tem um parecer, os condôminos ficam mais tranquilos em aprovar uma prestação de conta. E se você não divulga durante os 12 meses, como é que você vai ter uma aprovação? Eu, como condômino, não aprovaria. Perfeito. Sim. Porque se eu não analisei, eu não vi nada. Então, o que é que a gente faz hoje por transparência e facilitar o condômino numa assembleia ordinária? Mensalmente divulga a prestação de conta digital na íntegra, todas as notas fiscais, comprovante de pagamento, extratos bancários e todas as observações, as notas explicativas, falta de nota fiscal, falta de nota, porque a contabilidade ela pode sim contabilizar uma despesa sem nota. A gente pode, desde que coloque na nota explicativa que não tem nota ou não tem recibo, porque a prestação de conta ela é feita de acordo com o que o síndico gasta, não com o que a administradora faz. Sim. A administradora ela não tem legitimidade para prestar conta, ela tem para executar a prestação de contas. Para prestar conta, também no Código Civil, é obrigação do síndico prestar conta. Então, assim, se o síndico faz tudo e pede orientação, não sabe, pede orientação, vai até a administradora,
comunica, diz o que está fazendo, eu estou contratando isso, como eu devo proceder. Existem algumas formas de contratação que você não só pode assinar um contrato, tipo uma obra. Você vai contratar uma empresa para fazer uma obra, você não vai só assinar um contrato. Não. Você vai fazer uma análise geral. Tem que analisar a empresa, tem que analisar o contrato, tem que analisar a equipe, os documentações EPI, da equipe, curso de segurança, exatamente. curso em altura. As NRs. Então, assim, muitos síndicos hoje estão desatentos a esses detalhes. Já pensando nisso que a gente está aqui, eu estou elaborando o guia do síndico. Olha que legal. Que talvez na próxima a gente possa lançar. Então, assim, para ajudar não só os meus síndicos, mas alguns síndicos que não tenham conhecimento. Porque o que a gente vê no nosso mercado? A falta de comunicação. Algumas empresas ainda acham que divulgar o correto e mostrar ao síndico a forma de trabalhar é inadequado. Você vai perder contrato. Não. Eu trabalho há 23 anos assim, mostrando aos meus clientes tudo que é certo e o que é errado. A mesma informação que eu dou a um síndico, eu dou a um condômino. Perfeito. A mesma informação que eu dou ao síndico, eu dou ao funcionário. Então, assim, se a lei existe, ela existe para todos. Então, a gente precisa estar de forma clara e explicar, não só para o síndico, como é a visão hoje, eu presto serviço para o síndico. Não, você presta serviço ao condomínio. O condomínio é um todo. São os moradores e os funcionários que estão lotados no condomínio. Exatamente. Perfeito. Pessoal, eu falei que o tempo seria curto para o nível do conteúdo. Então, assim, já levantaram as placas, já tocaram os gongos ali. Então, assim, acabou. Tempo esgotado. Alexandra, faz suas considerações, deixa a tua mensagem de orientação ao síndico. Pode falar onde que o síndico pode encontrar. Pode falar a básica, fala um pouco sobre a básica, tá? Faz esse fechamento. Agradeço. Vai voltar, preciso que você volte. E já lhe falei várias vezes, você tem muito conteúdo guardado, a gente precisa colocar para fora esse conteúdo, tá? Eu digo que quanto mais a gente fala, a gente não gera concorrência. Sim. A gente iguala, a gente nivela o mercado, a gente profissionaliza o mercado. Então, assim, quanto mais você fala, eu vou dar um spoiler para meu concorrente. Não. O seu concorrente, muitas vezes, ele vai pegar aquela fala, mas ele não vai conseguir desenvolver. Paciência. Porque conhecimento a gente não compra, né, Tiago? Então, assim, quanto mais puder falar. Então, assim, vamos voltar a falar, vamos voltar a conversar, tá? Então, a palavra é tua, depois Cida Azevedo dá o... Oi! Oi! Pô, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo convite. Realmente eu deveria vir mais, né? Mas tem uns detalhes e outros que acaba que a gente não tem condição de estar sempre. Hoje eu me esforcei um pouquinho para vir aqui. A Básica, que é a minha empresa hoje, ela tem 23 anos no mercado condominial, né? Apenas... Já passou da adolescência, né? Já tá na vida adulta. Já tá na vida adulta. Especializada só na autogestão condominial. Então, assim, a gente não faz terceirização, não faço empresa, apesar de ser formada em contabilidade. Eu me especializei apenas em condomínio. Então, assim, eu acho que quando você tem algo para passar, você deve se especializar naquela área que você gosta, que você desenvolve. Porque você não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Acaba deixando a desejar em alguma área. Então, hoje, assim, a gente é especializada totalmente na área condominial. Então, a gente busca uma empresa de muito contato com o síndico, com moradores, a gente atende todo mundo no nosso escritório. Então, o nosso diferencial hoje é realmente estar atento ao condomínio e passando para todos a forma correta de se trabalhar. Perfeito. Pessoal, acho que é de suma importância fazer um esclarecimento. Começamos na pauta com contabilidade condominial, passamos para a autogestão, mas de fato é de suma importância que você, síndico, você dentro da sua população, você entenda qual o melhor formato de gerir o seu condomínio, tá? Autogestão ou terceirização. A gente sabe, a gente encontra, Alexandra, empresas, tá? Habilitadas com documentação correta, fazendo um bom trabalho, sim, sobre terceirização, tá? Condomínios grandes que realmente precisa daquele suporte, aquela população muito grande, que muitas vezes o síndico também fica muito... Deixa para a administradora terceirizada fazer tudo, é a administradora que faz todo tipo de serviço dentro. Então, assim, cabe você. A nossa obrigação aqui é levar o conhecimento. Vamos trazer, tá? Uma administradora de terceirização
para que a gente possa falar dos trâmites operacionais, Sim. do suporte administrativo que você como autogestão dá e que o suporte administrativo que a empresa de terceirização também dá. Também dá. Porque assim, o síndico ele delega, ele toma a decisão final. Então, quando você pega empresas de autogestão ou terceirização que desenvolva aquele serviço, que lhe entregue aquele trabalho com qualidade, perfeito. Na parte contábil, você vai fiscalizar tanto a autogestão quanto a terceirização, porque a responsabilidade desse CNPJ é sua, síndico. Não é minha, não. É sua. Com certeza. É bem isso, Tiago. A importância de você entender o condomínio que você está e daí decidir qual é a melhor gestão que você vai implementar ali. Se é autogestão ou se é uma gestão terceirizada, né? E ficar atento a toda a documentação que envolve essas duas gestões, porque, embora parecidas, são diferentes. Sim. Né? Então, eu fico muito feliz, Alexandra, com a sua vinda, com a oportunidade da gente ter você aqui, mesmo aí com o seu pós-operatório, né? Mas se dedicou, veio, muito feliz, muito obrigada. Né? Você, condômino, que está aí em casa, assiste o nosso podcast nas íntegras. Hoje a gente falou sobre administração, não, sobre contabilidade em condomínio. Porém, a gente tem muitos outros assuntos que a gente já falou aqui, que é importante para você ter conhecimento e saber cobrar do teu síndico exatamente o que é melhor para o seu condomínio, tá? Conta sempre com a gente e a gente vai voltar aqui na próxima semana com novo conteúdo, né, Tiago? Perfeito. Pessoal, agradecer a Pague Seu Condomínio, Lima Soluções Prediais, Elemac Elevadores, Procelg, administradora de condomínio, terceirizada, e Live Portaria Remota. Pessoal, conhece essas empresas, busca ela no Instagram, vê o conteúdo que ela tem, vê algo diferente que ela tem para você, tá? Valeu! Conta com a gente. Safe Condo, acesso identificado à garagem. Safe Condo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Condo, Powered by Servip.